O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não junteis tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e os ladrões assaltam e roubam. Ao contrário, juntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça e a ferrugem destroem, nem os ladrões assaltam e roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O olho é a lâmpada do corpo. Se o teu olho é sadio, todo o teu corpo ficará iluminado. Se o teu olho está doente, todo o teu corpo ficará na escuridão. Ora, se a luz que existe em ti é escuridão, como será grande a escuridão? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, que é dirigida a nós, ela é muito simples. Mais simples, mais claro do que isso, não há. Deixar de procurar as coisas terrenas, deixar de depositar felicidade nessas coisas mundanas e passageiras e depositem a sua felicidade, a sua alegria, a sua esperança no céu. A razão é clara, esse mundo ele vai passar. Nosso Senhor está dizendo isso. Existe até aquele canto, né? Aquele Dies Irae, um canto que fala sobre o dia do juízo, vai dizer que tanto Davi, que cantou nos Salmos, tanto Sibila, que é uma deusa pagã, já previram isso. Então, em qualquer cultura que vocês forem ver, existe um momento em que isso aqui passa. Isso aqui não dura nunca. Isso aqui é estável, permanente e eterno. Portanto, é uma questão de inteligência, já sabendo que isso aqui vai passar e descobrindo que existe um outro lugar que não passa, que não termina, que não finda, um lugar que é perene e permanente, é uma questão de inteligência. Eu trocar, eu não investir, aplicar nada nesse mundo, nada naquilo que é passageiro, do que naquilo, né? E preferir aplicar naquele lugar onde as coisas são eternas e passageiras. É isso que ele está dizendo, está contrapondo o mundo material com o mundo sobrenatural, ou seja, a vida eterna, o mundo divino, o mundo dos eleitos, o mundo daqueles que escolheram a Deus, que acolheram o amor de Deus em suas vidas e lá desfrutam dessas bem-aventuranças, o mundo dos justos. Não junteis tesouro aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destrói e os ladrões assaltam e roubam. Né? Que segurança nós temos daquilo que nós temos aqui? Nenhuma, ainda mais no Brasil. Né? Você pode ter uma coisa ou outra. Quantas pessoas estão comprando um telefone, estão acabando de pagar o telefone e perdem o telefone. Ah, perdi meu celular. Não, seu mais ou menos. Até a linguagem que nós usamos para determinar, se referir a determinadas coisas, ela não é adequada, ela é incapaz para descrever a realidade mesmo da coisa. É posse, mas não é, porque se fosse não tinha roubado. Aquilo que é seu, é seu. Você tem total poder sobre aquilo. Agora eu te pergunto, o que é seu mesmo? Onde é que você manda? Você manda na sua saúde? Não, porque ela vai acabar. Você manda nos fios de cabelo que você tem na sua cabeça? Não, porque tem gente que às vezes nem tem mais, perde, não queria perder. Tem tanta gente que luta até para não deixar com que os cabelos fiquem brancos. Né? Ou seja, nada que nós temos aqui, nada onde a nossa mão toca, pertence a nós mesmos, porque tudo isso muda, varia, independente de nós gostando ou não. Tem até um autor, né, que diz assim, esqueci o nome do autor, né, ele vai dizer que poder, a definição perfeita de poder é mover e não ser movido por nada. Então, a busca que o homem tem por poder é uma busca vã, uma ilusão, não existe. O homem nunca vai ser poderoso. Poderoso é somente aquele que move, aquele que manda, aquele que faz, e ninguém faz nada com ele, nunca é atingido por nada. Ou seja, quem tem poder de fato? Deus. Quem tem propriedade de fato sobre as coisas? Deus. Até no livro do Apocalipse, né? Quando a gente vai vendo aquelas coisas todas, castigos, cristãos perseguidos aqui, etc., quem é que está com o livro na mão? Quem que é que abre o selo? Quem é que coordena todas essas coisas? Tudo isso aí está sob o controle de quem? Do Cordeiro, até nisso. O próprio Senhor vai dizer, quando vai lá despedir dos seus apóstolos, quando ele vai falar das perseguições, lá, falar do seu Apocalipse ali,
no Evangelho de São Mateus, nos sinóticos também tem. Vai dizer, haverá um dia que a abominação da desolação será instaurada no lugar santo. Está dito isto lá. Há um lugar santo em que ele vai ser manchado pela abominação da desolação. Ou seja, um lugar puro vai ser manchado por uma grande corrupção antes né, quando tudo tiver acontecido. Até nesse cenário terrível e catastrófico, será que está falando de quê? Será que está falando da igreja? Da igreja católica? Será que pode entrar alguma coisa ruim dentro dela a ponto de corrompê-la? De qualquer maneira, mesmo que isso aconteça, mesmo que as coisas fiquem negras, obscuras, quem está no controle, quem está no poder ainda é Cristo. Portanto, vai aparecer lá também no livro do Apocalipse aquela grande multidão, não é? De homens e mulheres ali vestidos de branco. Vai dizer, esses são os que passaram pela grande tribulação. Ou seja, esses aí tinham o seu coração. O tesouro deles estava no céu, estava na vida eterna, estava em Cristo. O coração deles não estava preso nas coisas mundanas. Porque aquele que tinha um coração nas coisas mundanas foi afetado pela tribulação. E quem não tinha, quem tinha as coisas na vida eterna, não foram afetados em nada. Mantiveram seu tesouro intacto, e como seu coração estava nesse tesouro que é intocável, também o seu coração foi intacto. Esse é o grande risco nosso, sabe por quê? O mundo, ele é apresentado para nós como sendo uma coisa inofensiva, né? Como sendo uma coisa, não tem nada demais, né? Não vamos, porque até afeta a nossa vontade, né? Às vezes causa uma certa satisfação, né? Hoje em dia, por exemplo, nós temos conforto, coisa que 30, 60 anos atrás tinha, mas a maioria das pessoas tinha um conforto meio rudimentar, né? Hoje, por exemplo, você pode resolver qualquer coisa do seu telefone, não precisa sair para ir no banco. Que desconforto é tremendo você enfrentar fila de banco, fila de lotérica, pagar boleto. Antigamente tinha que ser em lotérica. Hoje, com um clique você faz isso tudo. Nós temos um conforto enorme. Podemos ter a ilusão de que está tudo bem, de que está tudo tranquilo, eu preciso me importar, não preciso me mover nem daqui para lá. É um ledo engano. Porque quanto mais a gente vai permitindo com que o mundo nos afague, mais entregue a ele nós estamos, mais sujeito à corrupção nós estamos. Porque o mundo um dia vai ser corrompido. Os lugares mais confortáveis de se viver, mais felizes entre aspas, não é? Holanda, Noruega, Dinamarca, estão ali pertinho de quem? Estão muito próximos de Ucrânia e Rússia. Cadê o conforto nessas horas? Estão tendo que estocar comida, estão tendo que estocar água, estão tendo teste no telefone de toque de emergência. O que adiantou todo aquele conforto? Aí estoura uma crise, vem períodos de tribulação, e o povo que estava com o coração preso no conforto mundano vai fazer o quê? Vai suicidar? Vai entrar em parafuso? Vai ficar louco? Porque não vai ter força, não vai ter couraça, não vai ter peito para enfrentar, não vai ter nem sequer um Deus a quem gritar, porque lá, não sei se vocês sabem, esses lugares humanamente felizes, não tem Deus ali. É um povo completamente ateu. Completamente assim, graças a Deus por um milagre, parece que está havendo um renascimento católico, se não me engano, na Holanda, parece que está existindo aí. Deus queira que isso esteja acontecendo, mas a maior parte da população permanece assim, longe de Deus. Aquele que é forte, não é aquele que tem os músculos, não é? Avantajados, não é? Esqueci até que tem um shape bacana. Não é isso que é forte. Forte é Paulo. Paulo aqui, olha o que ele está dizendo, né? O povo está se gloriando, eu também vou me gloriar. E Paulo começa a enumerar o quê? As derrotas que ele sofreu, os sofrimentos dele. Nessa altura, Paulo já deve estar maltrapilho, magro, feio, porque ele apanhou muito, sofreu muito, né? Deve estar igual o carro que roda muito tempo sem óleo, né? Deve estar todo acabado, coitado. Mas ele está se gloriando ainda. Está se gloriando de quê? Das suas fraquezas, dos momentos em que ele foi derrotado. Por que Paulo está dizendo isso? É um testamento que Paulo deixa de abnegação. Ele é austero. Paulo tem um coração totalmente desprendido dessas coisas mundanas e vive e sonha lá com o paraíso. Paulo tem medo de que quando ele morrer e chegar lá diante de Deus, ele diga a ele, sai daqui, aparta-te de mim, porque você já recebeu a sua recompensa. Você buscou a sua glória, a sua felicidade nas coisas terrenas, não cultivou nada aqui em cima, você já recebeu a sua recompensa, o mundo já te deu aquilo que você merecia, agora aparta-te daqui. Paulo tinha medo disso, cultivou, portanto, o quê?
um tesouro no céu. Aqui na terra, aos olhos dos homens, aparentemente pobre, fracassado, mas aos olhos de Deus glorioso. E um dia todo mundo, os que bateram em Paulo, os que castigaram Paulo, verão a glória da qual ele está revestido hoje. Um dia o mundo, os homens que viveram aqui, vai testemunhar a grandeza deste homem. Sigamos, portanto, os passos de Paulo, sigamos aquilo que nosso Jesus Cristo nos diz, desprendamos o nosso coração daqui, né, dessas coisas que passam, e busquemos aquelas coisas que não passam. E como é que a gente faz isso? Buscando a fé, cultivar a fé. É uma grande insistência minha, por exemplo, nas orações de final de ano, quando as famílias se reúnem, as poucas que têm a boa vontade de fazer alguma oração ali, é bonito, mas fica só nisso. Porque todo mundo pede paz, prosperidade, saúde, dinheiro e mais outras tantas coisas. Mas pera lá. E se não vier a prosperidade que vocês estão pedindo aí na oração? E se não vier a saúde? Se no ano seguinte vier a doença ou a morte de alguém que inclusive estava ali no meio? Se não vier a paz que vocês tanto desejam, vocês vão fazer o quê? Vão ficar desesperados, vão ficar chateados, etc. Por quê? Não pediu uma coisa que é essencial. Pediu muito, mas não pediu uma coisa que sem ela nós estamos perdidos. Sem ela, nós estamos nessa grande escuridão aqui, com a qual nosso Senhor termina esta parte, esse episódio aqui do Evangelho. A fé. A gente pede tudo, mas não pede fé. Sem a fé, a gente não consegue viver como Paulo, a gente não consegue enxergar a glória e a vitória que existe por trás de cada derrota. Sem a fé, a gente não consegue possuir esses bens eternos. Pela inteligência humana, a gente consegue deduzir, a gente supõe que existe um lugar melhor. Pela inteligência, evidentemente. Porque, assim, o cachorro, ele tem um jeito de se realizar plenamente, de modo a não precisar de mais nada. Depois que ele cresceu, já desenvolveu-se completamente, se ele tiver água, se ele tiver comida, se ele tiver ali uma companheira, se ele tiver ali um dono para sustentar ele, o que o cachorro precisa? De nada. Não precisa de nada. O gato, a árvore, qualquer coisa que ela tenha, tudo ali, os recursos que ela precisa para se manter viva, ela não vai buscar mais nada além disso. Com nós acontece uma coisa diferente. Tem gente que tem uma casa boa, um emprego bom, conforto, amizade, mas ainda assim sente necessidade, não se sente completa, não se sente realizada, procura sempre mais. Eu acho interessantíssimo eu escutar essas pessoas aí gananciosas dando entrevistas aí e dizer que eu nunca estou satisfeito com o que eu tenho. Eu quero sempre mais, mas eu quero sempre conseguir mais e mais e mais e mais. Dizem isso como se fosse virtude. No final das contas, ela está declarando por mundo inteiro, eu sou vazio. Eu sou vazio e tenho uma sede, quero trapar esse vazio que eu tenho, que eu sou a todo custo, mas eu não consigo. Eu sou vazio e na tentativa de satisfazer, de tapar esse meu vazio, eu fracasso. É uma pessoa fracassada, é um atestado de fracasso, uma pessoa que é gananciosa e quer sempre mais e mais e mais e mais, quer ter mais e mais e mais. É uma pessoa terrivelmente fracassada. Por meio da fé, eu vou conseguir entender que nada que é material vai conseguir me sustentar, mas aquele que eu não vejo, que é Deus. Todas as promessas que nosso Jesus Cristo diz, elas são intelectualmente acessíveis. Dá por meio da razão humana, eu dar valor àquilo que Cristo disse, mas por meio da razão humana eu não vou conseguir nem ver e nem possuir essa realidade que ele me prega. Se ele fala de um paraíso, se ele fala de um céu, eu entendi o que ele está dizendo. Mas com que força humana eu vou correr atrás disso? Com que olho humano eu vou enxergar esse reino do céu? Com nenhum. A fé. É a fé. Que é essa luz que dá claridade à nossa visão. Estou dizendo a visão humana, a racionalidade. A fé que ilumina a minha razão, ela vai fazer com que eu veja, de algum modo, essas realidades todas. E vendo essas realidades todas, eu comece a buscá-las. E buscando, eu já a possuo de alguma maneira. Volto aqui a repetir Paulo. Paulo ainda não está no céu, não está no paraíso, mas ele está sim. Ele conseguiu adiantar para si o paraíso. Ele está unido a nosso Senhor Jesus Cristo já aqui nesta terra. O coração de Paulo e de Jesus é o mesmo. Portanto, Paulo não se preocupa com o sofrimento porque ele não é mais atingido por eles. Ele sabe que isso que
que acontece que tenta, o assolé é passageiro, já foi derrotado por nosso Senhor. Então Paulo não liga. Paulo é vitorioso porque o seu coração está aqui unido a Cristo. Por meio da fé, Paulo já possuiu o paraíso, já possuiu a vida eterna. Paulo tem o seu coração lá. Então, lá está guardado por nosso Senhor. Os anjos guardam esse tesouro, então, como o coração de Paulo está ali, os anjos guardam o coração de Paulo. Então, coloquemos o nosso coração nesse tesouro no céu. Busquemos pela nossa prática, pela boa fé, pela prática religiosa, pela oração, pela busca pelos sacramentos, pedir a fé e através dessa fé, cultivar esse tesouro lá no céu. Para que assim como o coração de Paulo esteve guardado, custodiado pelos anjos, também esteja o nosso coração. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio.